Olá, sejam bem-vindos ao canal e à disciplina Tendências e Perspectivas na Produção de Alimentos. Do ponto de vista temporal e geológico, nós aprendemos em ciências que estamos vivendo a era do Holoceno, o todo recente, que iniciou após a última era glacial, há cerca de 12 mil anos. Mas segundo o químico holandês Paul Crutzen, nós já estamos vivendo a era do Antropoceno, o recente humano. Uma era na qual as ações humanas mudaram radicalmente o equilíbrio do planeta. O Antropoceno é associado às mudanças de forte caráter expansivo e tecnicista impostas à natureza. Afinal, nos últimos 3 séculos, mais da metade da superfície terrestre foi transformada pela ação humana. Em apenas 50 anos, de 1960 a 2000, a população humana dobrou de tamanho. Hoje, a maior parte das pessoas do mundo vive nas cidades, o que reflete o acelerado processo de urbanização, que cresceu 10 vezes no último século. Esse crescimento populacional traz consigo uma série de desdobramentos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Tudo isso, claro, também traz a preocupação com a produção de alimentos. Na década de 70 do século passado, havia uma preocupação mundial com a produção de alimentos. Se haveria alimento suficiente para alimentar a população de todo o planeta. O desenvolvimento técnico-científico ao longo desse período deu conta de resolver o problema da quantidade de alimentos necessária para alimentar a população do planeta. Em 1970, a média de alimentos disponíveis por pessoa era de 2.373 quilocalorias pessoa dia. Em 2005, esse valor subiu para 2.772. Mas agora nós vemos diante de 2 desafios: alimentar aqueles que ainda passam fome e promover uma alimentação de qualidade para todos. Entretanto, essa qualidade deve obrigatoriamente estar associada a questões ambientais e éticas. O planeta nos alimenta e dá vida, logo é vital que a gente tenha consciência de que não há vida humana sem vida planetária. Assim, a dimensão sustentabilidade e ética na produção de alimentos faz parte de uma agenda mais que importante. É uma agenda urgente e necessária. É necessário aqui retomar ao menos 2 conceitos base para entender produção de alimentos e defesa da natureza. Primeiro, o conceito de sistema alimentar. Sistema alimentar é uma soma de agentes e interações ao longo da cadeia de valor de alimentos. Vai do fornecimento de insumos e produção de alimentos até seu consumo e resíduos. E além dessa dimensão estrutural, inclui políticas de produção de alimentos e aspectos culturais dos alimentos. Portanto, o sistema alimentar é a grande matriz da produção de alimentos. Já o conceito de sustentabilidade é um pouco mais impreciso. Por quê? Bem, porque implica falar sobre direitos da natureza, e isso já chama a atenção. A natureza tem direitos? Nós podemos entender que a sustentabilidade é uma maneira menos traumática de agredir a natureza, e dela extrair recursos e riquezas para o benefício humano. Esse ponto de vista é bem complicado, porque coloca a natureza como apenas uma fonte de recursos para os humanos, numa visão basicamente utilitarista da natureza. Sob outro ponto de vista, nós podemos considerar que a natureza tem um valor em si mesmo, independente da humanidade. A natureza
existe, existia antes de nós e merece existir depois de nós. Dentre desses diferentes pontos de vista, nós lidamos com diferentes sistemas alimentares, desde os mais agressivos à natureza até os mais protetivos.